dizes, eu farei. Se tu mandas, eu irei. Meu desejo é te servir, não importa o que vier. Sei que és fiel a Deus, minha confiança está em ti. Mostra-me o teu caminho e nele eu seguirei. Eu me entrego a ti, Senhor meu Deus. Serei sempre o teu, só para ti eu quero viver. Querer vem fazer em mim, meu coração pertence a ti. A minha vida entrego em tuas mãos. Se tu dizes, eu farei. Se tu mandas, eu irei. Meu desejo é te servir, não importa o que vier. Sei que és fiel, ó Deus, minha confiança está em ti. Mostra-me o teu caminho e nele eu seguirei. Eu me entrego a ti, Senhor meu Deus. Serei sempre teu, só para ti eu quero viver. Esta noite, como foi anunciado, iremos falar numa área que nem sempre é falada na igreja, mas precisamos estar alerta. Amém? A nossa guerra espiritual, não é? E nesta noite podem ser obstáculo, podem ser um entrave, podem ser de alguma forma fazer com que haja uma brecha, uma cunha que permita a legalidade do inimigo na nossa vida. E nós não queremos. Queremos tapar todas as brechas, queremos fechar a porta, queremos que não haja pedras de tropeço na nossa vida. Vamos ler um texto em Mateus, capítulo 26, verso 4. Momento também de grande agonia, de grande guerra espiritual. Aliás, no filme A Paixão de Cristo, esta parte é com figuras muito assombrosas, ali no jardim do Getsemane, não é? Um tempo de grande tentação, um tempo de grande prova. E Jesus estava buscando o poder do alto, estava buscando em oração a força do alto. Então diz que Jesus voltou para os seus discípulos quando ele pediu auxílio, quando ele pediu apoio espiritual e companheirismo, mas diz que achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito, nosso interior está pronto, mas a nossa carne é fraca. O próprio Paulo ele falou que nós, na verdade, precisamos, quem cuida estar em pé, olho não cai. Precisamos vigiar, precisamos estar vigilantes. Vigilância, né? Vigilância com a nossa própria vida. Amém? E para que isso aconteça, porque a Bíblia diz que o diabo, que é nosso adversário, anda ao nosso redor, a buscar a quem possa tragar, nós precisamos estar alerta mesmo. Vigiar, vigilantes, né? Vigiar não significa estar sempre acordado, como eu falei no domingo passado, né? Mas vigiar significa estar atento
à nossa vida. Uma área, avança então, que nós precisamos ter atenção é a nossa própria vivência em si, né? Precisamos fechar a porta ao convívio com pessoas de má índole, né? O que é uma pessoa de má índole? É uma pessoa de falta de caráter, tem comportamentos sociais inaceitáveis, aqueles que, na verdade, vivem de uma forma imoral, desonesta. Bem, Paulo fala um bocadinho sobre isso. O texto seguinte, ele fala-nos sobre isso, 1 Coríntios 5, pode pôr, faz favor, no versículo 9. Há aqui uma chamada de atenção do apóstolo São Paulo. E ele diz assim: já por carta, está falando aos Coríntios, uma igreja assim um pouco problemática, que abriu algumas brechas em algumas áreas para o inimigo. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer, agora veja esta parte que é uma ressalva. No versículo 6, versículo 9 ainda, ele diz: isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Porquê é que ele diz isto? Ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque eles precisam de Jesus. E alguém tem que levar Jesus a eles. Então, com quem é que nós não nos devemos associar? Ou seja, porque nós estamos no mundo não para ser influenciados, mas para ser uma influência, né? Noutra tradução portuguesa, João Ferreira de Almeida, atualizada, há duas João Ferreira de Almeida e esta é PGFA, diz assim: com isto não me refiro à comunicação em geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque, e agora continuamos na nossa versão, porque então vos seria necessário sair do mundo, né? Mas agora vos escrevi para que não vos associeis, agora vejam, com aqueles que dizem-se irmão, crente, evangélico, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque tenho eu que julgar também os que estão de fora. Não julgueis vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Bem, que falta de amor. Não, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, há pessoas que estão entre nós que são falsos irmãos, que não são trigo, não são joio. E como é que nós podemos ver quem é crente e quem não é crente? Quem é trigo e quem é joio? É pelo fruto. Há gente que é maldizente. Penso que nunca ouvi falar bem de ninguém. Está sempre a murmurar, está tudo mal, está tudo mal, está tudo mal. Irmãos, cuidado com essa gente. Nós não somos chamados a maldizer, mas a bendizer. Esses que se dizem crentes, afinal não são crentes. São outra coisa qualquer, né? Então, Paulo exorta-nos que não nos associemos com pessoas devassas, corrompidas, facciosas, que estamos sempre a apanhar petas. Não é petas, não é? Mentiras. Epá, lá, um crente a mentir. Quem é que é o pai dos mentirosos? Se a gente apanha crentes a mentir, está ali um fruto que é uma evidência de quem está ali diante de nós. Pode ter a maior auréola fabricada sobre a sua cabeça. Cuidado, cuidado. Irmãos, gente devassa, roubadores, mentirosos, pessoas... Bem, irmãos, tenhamos cuidado. São pessoas com uma capa de espiritualidade. Essas pessoas são uma tragédia, são uma má influência para a nossa vida. Vamos nos relacionar com pessoas que sejam positivas para nós, né? Infelizmente, houve uma fase da minha vida, ainda muito novo na fé, que eu fui, e não sou eu, mas bastante jovens naquela altura, fomos influenciados por santarrões. Pessoas que até aparentemente eram nossos líderes espirituais, como professores de escola dominical, etc. Mas
foi uma influência negativa, porque afinal era umas noitadas valentes da Praia da Rocha. E quem conhece o Algarve sabe o que é na Praia da Rocha, à noite. Bem, nem tudo aquilo que diz é verdade. Que o Senhor nos ajude. Amém? Para não darmos lugar ao diabo. Né? Nós somos chamados para dar fruto. Outro aspecto. Amém? Como é que nós devemos fechar a porta do inimigo? Né? Uma pedra de tropeço. Contendas entre irmãos. Né? Fecha a porta às contendas. Nós somos gente pacífica. Nosso Senhor é pacífico. Né? Que o Senhor nos possa ajudar. Pode avançar. 1 Coríntios 6, estamos em Corinto mais uma vez, verso 1, diz assim: ousa algum de vós, né? Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, tendo algum conflito, alguma situação contra o nosso irmão, né? E aqui estamos falando de família espiritual, mas também podemos falar de família carnal. Mas diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio, alguma dificuldade, né? Ir a juiz perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, né? Sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja, né? Pondes no tribunal, diante de um juiz que não é crente, né? Para julgar uma situação entre dois irmãos na fé. Vocês não podem tratar isso entre vocês, não haver alguém na igreja que possa ser mediador nessa situação. Mas diz assim: mas o irmão vai a juízo com o irmão, isto perante infiéis. Na verdade, e já realmente uma falta entre vós, terdes mandas uns com os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis dano, e isso aos irmãos. Irmãos, como irmãos na fé, nós para já devemos nos relacionar bem uns com os outros. Mas, porque ainda estamos neste corpo, ainda estamos nesta carne, ainda estamos nesta vida, pode haver alguma situação de pequeno conflito, de desentendimento. Irmãos, não vamos levar estas coisas lá para fora. Amém? Vamos tentar nos reconciliar. E se alguém tem alguma coisa contra o seu irmão, né, deixe a oferta no altar, volte e reconcilie-se com o seu irmão. Né? Se ele não ouvir, vá e traga uma testemunha e tente-se reconciliar. Este é o caminho de Deus. Este é o caminho de Deus. Irmãos, quando nós vamos para fora, quando nós entramos neste espírito blacioso, esta beligerância entre nós, quem se ri é o diabo. Esse é que fica a rir. Irmãos, que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Paulo disse no versículo 12: todas as coisas me são lícitas. É verdade, temos direito de ir lá fora e pôr alguém em tribunal, mas nem todas as coisas me convêm. É verdade, irmãos, que o Senhor nos ajude, porque, na verdade, possamos nos tratar e tentar resolver alguma situação um bocadinho mais melindrosa entre nós. Devemos ser pessoas para nos dirigir uns aos outros e falarmos. Amém? Porque quando não há paz, quem reina é o diabo. Né? Quando há conflito, quem reina é o diabo. E nós não queremos dar lugar ao diabo na nossa comunidade. Nós não queremos dar lugar ao diabo no nosso meio. Amém? Porque nós devemos estar unidos para vencermos. Amém? Vencermos as batalhas que temos lá fora contra ele. Amém? E o que nós queremos fazer diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Irmãos, nós iremos às portas do inferno e vamos resgatar aqueles que lá estão, aqueles que estão amarrados, aqueles que estão prisioneiros de Satanás, e vamos trazê-los para fora dessas portas, trazer das trevas para o reino do Senhor, para o reino do seu amor, das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém?
Vamos fechar a porta ao Satanás, não permitindo esse tipo de situações que possa extrapolar daqui para fora, mas que possamos nos entender cá dentro, como irmãos, e precisamos de mediação. Procuremos pessoas maduras para nos ajudar e não andemos a pôr mais achas na fogueira. Há pessoas que gostam sempre do foguinho bem aceso, né? Só estão contentes, parece que têm prazer de ver contendas e conflitos. Isso é um espírito que mostra logo a proveniência. Mas, pode avançar? Fecha a porta do inimigo. Irmãos, temos de ter também, devemos ser sóbrios da forma como também participamos na Santa Ceia. Devemos participar todos na Santa Ceia, mas devemos preparar com dignamente, né? Paulo, e sempre nós lemos e relemos aquele texto, 1 Coríntios 11, mas é verdade, porque há bênção quando nós tomamos com dignamente, mas há prejuízo espiritual quando assim não o fazemos. Mas antes de irmos ao capítulo 11, vamos ao capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, vou pedir aqui a Catarina, diz assim o verso 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com os demónios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios, né? Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Oh, irritamos o Senhor, somos nós mais fortes que Ele. Irmãos, o que é que Paulo está dizendo isto? A gente não pode andar com a nossa vida em dois campos. Viver uma vida consagrada, entre aspas, na igreja, com os rituais todos. Depois, da porta para fora, estamos a dar lugar ao inimigo em algumas áreas, né? O que é a mesa do Senhor, né? Paulo diz assim, nós não podemos participar na mesa do Senhor e na mesa dos demónios, né? A Santa Ceia, ela tem requisitos e é tão importante que nós podemos participar e ter sempre bênção. O verso 28 pode avançar, do capítulo 11, diz exatamente isto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, e por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então, a mesa dos demónios, a mesa do Senhor do capítulo 10, o que é que isso quer dizer? Eu estava a analisar um bocadinho, né? Naquele tempo havia aquelas divindades, lá de Corinto, o panteão todo dos deuses do Olimpo, podemos dizer assim, que eram adorados, e infelizmente alguns iam participar no culto a esses deuses, e até algumas partes do culto muito picantes, podemos dizer assim, né? E depois vinham para o lugar onde a igreja se reunia e participava na ceia do Senhor. Irmãos, não há bênção assim, não há bênção. O que é que nós podemos hoje considerar a mesa dos demónios, né? A mesa dos demónios pode estar relacionada, na verdade, com alguma nova forma de espiritualismo, né? Aquilo que é conhecido um bocadinho também, não acredito que aqui alguém vá participar em sessões espíritas, mas há uma vaga a chegar, chamada Nova Era, New Age, né? Este movimento holístico, irmãos, é um movimento diabólico, podemos dizer assim. Sobre a nossa cabeça só pode estar uma mão, não pode estar duas. Ou é Deus a abençoar, se não é Deus a abençoar, é quem? Não pode, né? Da mesma uma fonte não pode dar água doce e água amarga. Devemos beber de água doce, somente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não é Deus de confusão. E aqui, claro, nós dizemos, mas nós não vamos por aí. Mas Paulo faz uma advertência. Ele chama a atenção. E eu tenho que, de alguma forma, também chamar a atenção. Não te associes. Não sejas compactuante. Não abras brechas. Não abras brechas. Né? Mais uma vez eu posso dizer todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas
convém, né? Aquele velho e célebre ditado: a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer também. E para nós, a palavra do Senhor diz que devemos nos abster de toda a aparência do mal. Amém? Todas as coisas não são lícitas, diz Paulo. Tudo é lícito, mas temos de ter cuidado, porque nem tudo edifica. Nem tudo edifica. Amém? E então, se há coisas que não edificam, que nos deixam confusos na nossa mente, irmãos, são pedras de tropeço. E nós temos de tirar as pedras de tropeço. Temos que caminhar com o Senhor com uma consciência pura. Amém? Somos convidados a andar em novidade de vida. Bem, vamos avançar. Não vamos ficar por aqui muito. Avançamos. Ok. Fechar a porta do inimigo. Sim, senhor. Bem, quem já é casado, estime, ore e espere o milagre do Senhor. Amém? O Senhor disse para, Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Amém? Mas quem já está no caminho, tenha atenção. Não nos prendemos a um jugo desigual. Amém? O problema aqui é a associação com pessoas infiéis. Vamos ver então também em Coríntios, 2 aos Coríntios agora, capítulo 6, verso 14 até o 17. E aqui Paulo dá-nos esta advertência: não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Infiel. Aquele que não crê no Senhor ou que não é fiel a Deus. Até pode ser tolerante, mas não é fiel. Não é fiel a Deus. E às vezes a tolerância vai até um certo ponto. Às vezes vai até o casamento. Às vezes vai mais um bocadinho à frente. Bem, e infelizmente, com muitos anos nos caminhos do Senhor, já tenho visto coisas positivas e coisas negativas. Tenho visto alguns namorados e depois maridos que vieram-se a converter, mas também tenho visto muitas situações de violência, pessoas que se voltaram, parecia uma coisa, depois de casar e tornaram-se outras pessoas, e de espancamentos e de situações, e até de abandono. E, infelizmente temos encontrado também esse tipo de situações. Então há que evitá-los, porque vai sempre chegar o momento do conflito. Eu costumo perguntar aos jovens, muitas vezes, vocês querem, pronto, ok, queres, vão casar, depois como é que é os filhos? Vais ter filhos. Bom, nós não somos como as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová não têm filhos para não ficarem neste... Nós conhecemos alguns casais de testemunhas de Jeová que não têm filhos para não estarem a passar por este mundo tão conturbado em que estamos. Fazem... usam métodos contraceptivos para não terem filhos, para não os expor neste mundo em que nós estamos vivendo, que é muito negativo, e eles estão à espera a qualquer momento do Armagedon, não é? Mas a questão é esta, não é a questão do Armagedon, a questão está, vai chegar a altura em que o marido também tem a sua opinião, também é pai. Bem, e depois vamos viver com os filhos à margem. Quando eles morrerem, se eles não têm quando nós partirmos, se eles não tiverem um encontro com o Senhor, estamos a pôr filhos no mundo para entregá-los ao inferno? Não. Vamos procurar pessoas. Deus tem a pessoa certa. Amém? Mas vamos ler o texto. Não vamos ficar pelas minhas palavras. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse.
neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Deus tem o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para nós. Amém? E aqui é muito claro, porque Paulo diz que Deus diz que não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Não é? Irmãos, que o Senhor nos ajude. Amém? Que o Senhor traga discernimento. E muitas vezes são pedras de tropeço que nos impedem de avançar. Muitas vezes o inimigo se aproveita para infernizar a vida, para nos parar. Mas não somente este assunto tem a ver com casamento, mas também tem a ver com negócios. Não é? Porque um sócio tem uma mente corrupta, tem uma mente, o outro tem uma mente cristã. Não é? Um quer ser fiel, um quer ser certinho na balança, um quer ser certinho na... E eu já trabalhei numa área comercial, que a determinada altura havia ali uma propensão da direção, do patrão, para enganar o cliente. E eu, como cristão, no início, ele até me ofereceu porcentagem sobre o lucro. Não é? Agora vais ganhar a porcentagem, vais ter porcentagem. Mas chegou um momento em que eu estava um pouco desviado na altura, porque este trabalho era um trabalho que não me permitia estar muito na igreja, e aos pouquinhos a minha fé começou a vacilar e fiquei, de alguma forma, iludido pelo bom dinheiro que estava a ganhar na altura. Um bom dinheiro que estava a ganhar na altura há 30 e tal anos atrás, comparado com os dias de hoje, seriam um salário para 2.500 euros, mais ou menos, comparando aos dias de hoje. Né? Mas, a determinada altura, eu tive a dizer, não, o que é que tu estás a fazer? Estás a compactuar no engano, estás a compactuar na mentira ao cliente. E eu fui falar com o patrão. Olha, eu sou crente, como você sabe, e eu não posso servir a dois senhores. E a mulher dele era crente, ele não era, mas assim. E fazia a minha, fulano tal, Jorge esteve aqui, chamou-me. Ele disse, não posso servir a Deus e a mamão. E ele pensou que aquilo era o diabo, né? Ele disse, vou apresentar as contas, vou-me embora. Daqui a um mês vou-me embora, que eu não posso compactuar com o sistema, você não vai mudar. Não, tens de ficar com a consciência pesada, porque isto é para compensar as perdas que nós temos nos arcos, nos frigoríficos, etc. Irmãos, a verdade é esta. Um sócio que é crente, o outro não é, o outro vai dar o jeitinho, e nós não podemos estar associados com a corrupção. E Deus não abençoa onde há corrupção. O inimigo trabalha ali. Então, que o Senhor nos possa ajudar. A Bíblia diz-nos claramente, amém, que nós não devemos, diz aqui, não toqueis nada imundo, não te associes com as coisas corruptas desta vida. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Mais, vamos avançar. Podemos avançar, pode avançar o texto. É exatamente. Bem, outra pedra de tropeço é quando, de alguma forma, nós fechamos-nos para a palavra de Deus. Não é? A falta de conhecimento ou a rejeição da palavra de Deus é um obstáculo para a nossa vida. Há pessoas que não querem crescer no sentido de conhecer, de desenvolver-se espiritualmente. Sabem que Jesus salva, que Jesus cura e que sabem que vão para o céu, mas há um percurso nesta vida que o Senhor dá-nos diretrizes. O Senhor dá-nos a sua palavra para nós podermos não somente ir para o céu, mas também para podermos viver nesta terra, nesta vida, lembrando que nós não somos daqui, estamos caminhando para lá, mas enquanto estamos aqui, nós precisamos dar um bom testemunho do Senhor. E para que isso aconteça, Ele ensina-nos a forma como nós devemos nos relacionar uns com os outros, com a sociedade, com o governo inclusive, né? Aliás, se chegarmos a Romanos,
Paulo diz, olha, a espada não é de balde, ou seja, a lei não é por acaso. E a lei só irá punir o infrator. Nós não somos pessoas anárquicas. Deus deu-nos regras, Deus deu-nos também, diz que todas as potestades são dadas por Deus e devemos aprender a sujeitarmos as potestades, como diz a palavra do Senhor, ainda que seja um assunto que iremos desenvolver mais à frente. Então, irmãos, o cristão deve desejar conhecer mais o Senhor e mais também a palavra do Senhor. A falta de conhecimento leva por vezes o cristão a se enredar com coisas, né, com prisões, com cadeias, muitas vezes diabólicas. Né? Pode pôr o texto, Oséias 4, 6 diz assim: o meu povo está... Pode avançar mais um bocadinho? Pode pôr todo. Isso. Até aparecer em baixo também. Aí, muito obrigado. O meu povo está sendo destruído, né? Porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Não somente falta, há pessoas que não se interessam, mas há pessoas que até sabem, até conhecem, mas rejeita, não quer pôr em prática. Não, Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de amor. Não, o Senhor diz que nós não devemos ser somente ouvintes, mas devemos ser praticantes da palavra, né? Porque o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei. Então, se nós rejeitamos a palavra do Senhor, rejeitamos a instrução do Senhor para vivermos uma vida abençoada, então, e depois queremos a bênção de Deus. Deus fecha a mão. Deus não tem que aprovar os nossos caprichos, a nossa teimosia. Não. Visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Né? Irmãos, que o Senhor nos ajude. Mas aquela é a recomendação que vem mais à frente, e estamos no capítulo 4, verso 3 do capítulo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Este é o amém. Deus quer nos abençoar. Deus quer mandar a chuva serôdia. Amém. Deus quer mandar a chuva temprã e a chuva mais tardia sobre a nossa vida, porque Ele quer abençoar, Ele quer regar a nossa vida, Ele quer nos dar a vitória. Mas quando nós nos tornamos teimosos, irmãos, o inimigo aproveita essa situação. E vamos aqui ao último. São 14, vamos estudar as próximas 7 entraves na próxima semana. 7. Pode avançar? Obrigado. Ok. Falta de perdão. Né? Precisamos fechar a porta. O diabo, muitas vezes, ele ganha legalidade quando nós não somos capazes de perdoar. É um tema recorrente, mas é um tema que nós temos que voltar a falar. Porque muitos estão em perda, muitos não estão em vitória, porque Jesus disse que tinha vitória, né, para nós, vida e vida com abundância, né? Mas a falta de perdão é uma porta aberta para o inimigo, e traz legalidade sobre as nossas vidas. Mateus 18, pode pôr, 34, diz assim, diz assim: indignado o seu senhor, tem a ver com aquela parábola daquela pessoa que foi muito perdoada, diz assim: indignado o seu senhor o entregou hoje a tormentadores, até que pagasse tudo o que devia, e assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Veja, entregou aos atormentadores. Noutra tradução diz, entregou aos verdugos. Né?
os verdugos, né? Parece que Deus disse, eles querem, então fica lá com os demónios. Eles querem, não são capazes de perdoar. Eu vou tirar a minha mão de proteção sobre vocês. Irmãos, nós queremos ter a mão de proteção sobre a nossa vida. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Vamos ficar em pé. Deus, nós te louvamos, sabendo, Senhor, que a nossa vida é uma nova vida. É uma nova vida que temos recebido de Ti, Senhor, e estamos aprendendo a cada dia a andar neste caminho que é o Teu caminho. É um caminho que é diferente do mundo, Senhor. É um caminho em contramão, que muitas vezes a nossa carne está... ela é tentada, Senhor, a se vingar. Ela é tentada, Senhor, pelo mundo, Senhor, com tanta coisa, com tanto engano, e às vezes até a nossa própria... Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos fazer aqui uma introdução com texto para nos situarmos. Quem não apanhou o estudo da semana passada, e o objetivo, sabe, quando nós aceitamos Jesus, e temos algumas pessoas que estão a começar a conhecer Jesus e a andar com Jesus, amém? Há pouco tempo, desta forma, uma coisa acontece. Ele vem e entra na nossa vida. Ele toma o primeiro lugar. Claro, uma coisa acontece, o inimigo não fica contente, né? Ele quer nos fazer voltar muitas vezes atrás, quer nos recapturar novamente, e nós precisamos estar vigilantes e atentos, amém? Não somente os novos na fé, mas também, principalmente, também aqueles mais antigos também. A vigilância é necessária. Quem cuida estar em pé, olhe, não caia. Amém? Então, uma vigilância, muitos anos de crente, né, não é sinónimo que, né, que tudo vai bem. Não, é verdade que vai bem porque o Senhor está ao nosso lado, mas é necessário termos vigilância. Amém? Paulo, aqui na carta aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 2, eu queria ler somente aqui 2 versículos, o 9 e o 10 e o 11, diz assim: e para isso vos escrevi também, para que esta prova sabeis se sois obedientes em tudo, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque eu que também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós fiz na presença de Cristo. Agora o que ele diz assim: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Amém? E aqui o apóstolo Paulo vai buscar um dos pontos que nós vamos recapitular, que é muito importante: o perdão. Amém? E ele diz que não somente esta é uma área em que o inimigo muitas vezes põe a pata, né? Põe uma cunha para nos fazer derribar, para não avançarmos, para cairmos, mas diz que tem outros ardis, tem outras estratagemas, tem outras manhas para nos fazer. Primeira, é importante nós termos cuidado com as nossas companhias, né? Associação com pessoas de má índole, né? E Paulo fala um pouco sobre isso neste texto, 1 Coríntios, capítulo 5, eu vou ler aqui para nos situar, mas é interessante, porque tem aqui uma coisa interessante e maravilhosa este texto. Diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem, e isso não quer dizer, agora veja esta ressalva. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Noutra versão, João Ferreira de Almeida, versão português, diz assim: com isto não me referi à comunicação em geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque, diz o apóstolo, então vos seria necessário sair do mundo.
Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles, agora veja aqui toda a diferença, que são os falsos cristãos. Com aqueles que se dizem irmãos. Aqueles que andam aqui entre nós. Né? Às vezes, porque há o trigo e o joio. Mas é o Senhor que vai arrancar o trigo e o joio. Né? Aqueles que se dizem irmãos. Mas agora veja o seu fruto. O seu testemunho. Se vocês identificarem isto, tenham cuidado, porque é uma má influência para a vossa vida. É aquele que se diz irmão, mas o que é que ele é? É um devasso, é um avarento, é um idólatra, é um maldizente, está sempre a falar mal de toda a gente, é beberrão, é roubador. Com o tal ainda não comeis, porque o que tem eu em julgar também os que estão de fora. Não julgueis vós que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse inimigo. Bom, esta situação. Pronto, aqui é uma revisão. Segundo, nós vimos na semana passada, fecha a porta do inimigo. Cuidado, irmãos. Cuidado, nós somos chamados a amar os nossos irmãos. Cuidado quando começamos em perturbação, né? As ovelhas não marram umas às outras, pois não, né? As ovelhas não marram umas às outras, né? As contendas entre irmãos. Não vamos permitir que isso aconteça. E Paulo chama a atenção, vou resumir. Chega um ponto em que na igreja começam a levar uns aos outros, os irmãos em Cristo, ao tribunal dos ímpios, né? Para tratar de algumas contendas. Bem, é verdade que todos nós somos uma comunidade, devemos viver em comunidade, mas às vezes há um que tem uma ideia, outro que tem outra, às vezes há assim um choque de ideias, mas não devemos permitir que isso se extrapole e venha trazer um problema. Porque muitas vezes a igreja morre, a igreja enfraquece. Quando há guerra entre cristãos, quando há guerra entre irmãos, isso é terrível. Vamos resolver, vamos procurar alguém para nos aconselhar, vamos procurar alguém para fazer reconciliação, como o próprio Senhor Jesus disse. Olha, leva uma testemunha, vai e fala, né? Vai para que se arrependa, vai para ver os fatos. Né? Mas o pior ainda é que ele diz assim, olha, agora vocês levam até a situação está tão grave que já estão a fazer, vocês já estão por irmãos em tribunal. Então não há ninguém idôneo entre vocês. Nós que um dia vamos julgar os anjos. Então como é que é isso? Não façam isso, porque isso está dando legalidade ao diabo. Irmão, nós somos Jesus Cristo, amém? Ele era manso e humilde de coração, quando tinha que repreender, repreendia, mas é nesse espírito de mansidão que nós precisamos, amém? Que nós precisamos viver. Então cuidado, irmão, não permita que haja contenda, porque isso dá lugar ao diabo, dá legalidade ao diabo na sua vida, na sua família e destruição também da comunidade cristã. Outro problema, participar da ceia indevidamente, amém? Vamos avançar. Devemos fazê-lo para bênção e não para maldição. E como dizia o apóstolo Paulo no capítulo 10, cuidado que alguns comem. Diz lá que alguns não são participantes da mesa dos demónios. Né? Alguns são participantes da mesa dos demónios. E o que é que ele queria dizer com isso? Irmãos, alguns vêm tomar a ceia, mas entretanto têm outras espiritualidades. Vão noutros lugares. Tem comunhão com as trevas, tem comunhão com o New Age, agora que está cada vez mais, esta corrente holística. Cuidado com essas coisas, porque estamos a beber o cálice dos demónios, e nós somos chamados a beber o cálice somente, consagrando a nossa vida. E se nós permanecermos nisso, traz problema. Diz que por causa disso há muitos fracos, há fraqueza, alguns já dormem, alguns já estão muito mal. Amém? Avançando. Pedra de tropeço, associação com pessoas infiéis. Não somente no casamento, mas principalmente no casamento. E nós falamos na semana passada, assim, pastor, mas eu não sou casado, está junto, pior ainda. Pior ainda, não é? Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Porque a sociedade tem justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte é o fiel com o infiel, ou que consenso tem o templo de Deus. E não se esqueçam isto.
Olha lá para o seu corpinho, olha lá para lá. Está a ver o seu corpinho? Sabe o que é que o apóstolo Paulo diz sobre o nosso corpo? Que é templo do Espírito Santo. Ele é santuário, ele é santo, porque o Espírito Santo habita em nós. Como é que nós... Porque quando nós nos juntamos com um infiel, somos uma só carne. E agora alguns novos da fé dizem, pastor, mas eu já sou casado, meu marido não é crente. Esse assunto, sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Diz que quando nós viemos para o Evangelho, quando nós estamos Jesus, o marido e os filhos que ainda não são crentes são santificados pelo que é crente. Mas aquele que o faz deliberadamente está pondo em risco a sua vida espiritual. Nós não temos que nos jogar para isso. Nós não temos que correr esses riscos. Quantas vidas eu conheço, quantas pessoas eu conheço que tinha tudo para dar certo. Era só paz e amor no início do relacionamento, mas as coisas avançaram e depois vieram os filhos e fica aquela guerra. Não vai para a igreja. Sim. E nós estamos a gerar filhos para ir para o inferno, é isso? Estamos a pôr filhos do mundo para ir para o inferno. Porque não estamos trazendo ao Senhor. Então, cuidado. Cuidado. Mais ainda, isto não somente tem a ver com o casamento, né, de alguma forma, né, mas também tem a ver com os negócios. Sociedade comercial. Né? Um quer a bênção de Deus na sua vida. Ele é fiel ao Senhor. Não usa, como diz lá o próprio Senhor Jesus instruiu, né? Que aquele que é justo não usa medida fraudulenta, não usa peso fraudulento. Ele é justo. Ele não engana nos negócios. Ele é reto a fazer os negócios. Claro, tem direito ao seu lucro, tem direito à sua margem de lucro, mas é uma coisa que é às claras. Assim, olha, sobre este artigo tenho percentagem. Claro, entre ele entre o fornecedor. A pessoa compra ou não se quiser. Né? Mas o que acontece muitas vezes? Estar a vender uma coisa que está estragada, ou como eu já trabalhei para um patrão no momento em que estava vendendo uma coisa que era um peso e ele estava a cobrar mais, né? Veja, né? E eu pus, na altura, para mim, porque eu recebia percentagem nas vendas, parecia que era fantástico. Mas sabe porquê que eu pensei que era fantástico? Porque não tinha tempo para ir ao culto. E quanto mais nós nos afastamos da palavra, irmãos, as trevas vão entrando na nossa vida. Né? Mas um dia eu estava lendo a palavra, um dia estava ouvindo a palavra e dizia, não, estou erradíssimo. Como é que eu me deixei enganar pela ganância? Né? E fui falar com o patrão, olha, dou-lhe um mês, e o fim do mês vou-me embora. Né? Vou-me embora. E depois eu usei uma expressão que ele não entendeu, que eu não posso servir a Deus e mamão. Era menina fé ainda, né? E ele foi falar com a mulher que era crente. O teu empregado chamou-me diabo, que eu era o diabo e tal. Pronto. Disse, não te preocupes com isso, não tenhas problemas de consciência, porque essa percentagem, esses quilos a mais ou gramas a mais que nós pomos para o cliente é para compensar as coisas que se estragam e as máquinas, aquela coisa toda. Irmãos, cuidado, amém? Bem, quando trabalhamos para os outros, né, às vezes a gente faz as coisas inadvertidamente. Agora, quando nós somos sócios numa empresa, numa situação, depois queremos a bênção de Deus e andamos seguindo práticas do mundo, Deus não vai abençoar. Você pode dar 2 vezes o dízimo, mas Deus não vai abençoar. Deus não se deixa enganar. Temos que ser justos e fiéis. E Deus vai abençoar, Deus vai abrir as janelas do céu. Não faça barganha com Deus. Amém? É um princípio. Nós não temos de dar legalidade ao diabo. Amém? Ok. Mais. Aqui, outra porta, outra pedra de tropeço e temos que fechar. Irmãos, muitas vezes nós, às vezes, aqui este texto, aqui diz aqui, a falta de conhecimento da palavra de Deus, ou a rejeição da palavra de Deus. E este pensamento está muito baseado em Oseias, quando ele diz, meu povo está sendo destruído
por causa ou por falta de conhecimento. A falta de conhecimento traz destruição, traz problema, né? Você vai na estrada e regras de trânsito, algumas delas, algum do código estão quase sempre a mudar algumas situações ou outras, né? Como eu já tirei a carta já há 35 anos, por aí, já vai tempo. Já muita coisa mudou. Os meus filhos dizem, já não é assim, agora é assim. E então, o polícia, né? o agente da GNR me parar, olha, você estava em cumprimento nesta área. Mas eu não sabia. Não sabia? Soubesse. Você tem a obrigação de saber. E é aplicado a coima, aplicado a multa, né? Irmãos, o meu povo parece falta de conhecimento. Irmãos, há coisas que nós precisamos de conhecer. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Amém? Então a palavra de Deus, à medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, vamos compreendendo a forma de viver, a forma que traz bênção, a forma que... Há coisas que a gente muitas vezes faz por tradição, faz por costume, né? Um costume muitas vezes não cristão, porque vivemos num mundo em total corrupção e fazemos igual, mas quando nós lemos a palavra de Deus, percebemos, bem, isto aqui não é para continuar, é para seguir noutra direção, né? É para seguir noutra direção. Olha uma das regras, e já vamos falar dela, o perdão. O mundo e vemos, geralmente nós somos, eu costumo dizer, nós somos mais propensos ao Antigo Testamento, eu sou, do que ao Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento é olho por olho, dente por dente, é o que está acontecendo lá em Israel. Então nessa lei, tu fazes, levas. O Novo Testamento é o perdão. Alguém te bate num lado da cara, o Senhor diz, olha, dá outra. Alguém te manda caminhar uma milha, tu vai outra. Alguém te pede a capa, dá também a túnica, dá também a capa. Assim, mas meu Deus, isto é... Olha, irmãos, mas fazendo assim, nós somos abençoados. Custa, né? Só mesmo com o Espírito Santo. Mas Ele já começou uma obra em nós. Aquele que em nós começou a boa obra, Ele está aperfeiçoando as nossas vidas. Amém? Às vezes custa. E porque custa pôr em prática. A gente não, irmãos, muitas vezes a bênção tarda em vir. Mas quando nós começamos a pôr em prática, Senhor, eu não consigo. Boa. Não consegue, mas o que é que Paulo diz? Com Ele posso todas as coisas. Com Ele posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho fraqueza nesta área, então eu peço ao Senhor força nesta área. Senhor, ajuda-me a pôr em prática. Eu vejo o que estás pedindo, eu não consigo, eu não sei como. Ajuda-me. Então é importante nós conhecermos a palavra de Deus. E o pior ainda, o povo de Israel estava tendo prejuízo. Estava tendo, na verdade, estava sofrendo por causa do quê? Porque estava rejeitando a palavra. Há pessoa que até conhece a palavra, mas rejeita a palavra. Irmão, não rejeita a palavra. Diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Amém? O Senhor nos ajuda. Claro, a nossa força na carne, nós não vamos conseguir viver. Nós não vamos conseguir pôr em prática, mas aí nós sabemos que nele, ou ligado a ele, como ele diz lá no João 15, na videira e as varas, ligado a ele nós vamos receber força, vamos receber vitalidade para avançar e pôr em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor nos ajude. Recomendação: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, quando nós começamos, na verdade, a ter um compromisso com a palavra, pedir ao Senhor que nos ajude e o desejo de conhecer mais de Deus, conhecer mais da palavra, amém? Então, tudo vai acontecer melhor. O Senhor diz que começa a mandar a sua chuva, a sua unção sobre a nossa vida. Irmãos, amém? Ele rega a nossa vida, Ele rega o nosso coração, Ele rega a nossa terra. Amém? Glória a Deus. Problema da legalidade do inimigo, como eu já falei, a falta de perdão. Que nós possamos ser capazes, e nele vamos conseguir. Amém? Aleluia.
Eu gostei muito interessante olhar esta imagem de que alguém que não é capaz de liberar o perdão é alguém que vive amarrado. É como andar com um prisioneiro arrastando uma bola, né? Um peso, né? Que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Então vamos entrar hoje, vamos ver, vamos entrar então no tema de hoje, de alguns dos tópicos de hoje. Amém? Vamos ver então o que é que nós precisamos, irmãos. Precisamos também ter uma mentalidade, uma mente sadia, não uma mente carnal. Amém? Fecha a porta à carnalidade, a uma mentalidade carnal. Diz assim o apóstolo Paulo, Romanos 8,6: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne. Ainda estamos neste corpo, né? Precisamos ter vigilância. Há aqui um misto. Paulo tinha essas dificuldades, né? E ele lutava a um ponto. A sua sinceridade também foi importante. No capítulo 7 de Romanos, ele disse, chega ao ponto de ele dizer: miserável homem que eu sou, que aquilo que não quer fazer, isso faço, e aquilo que não quero fazer, aquilo que eu quero fazer não faço, e aquilo que eu não quero faço. E ele vive naquela... Mas depois ele fala da graça de Deus, ele fala da misericórdia de Deus, e depois fala da vida do Espírito, lá em Romanos 8:1. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. São guiados, que o Senhor nos possa ajudar. Irmãos, a inclinação da carne, irmãos, se nós permanecermos na carne, irmãos, nós não vamos ter vitória, não podemos dar lugar à carne. Amém? A mente carnal, o que é que ela pensa? Pensa nas coisas somente desta vida, não é? No lazer, dinheiro, bens materiais, algum lazer, a pessoa procura reconhecimento e fama, daí os famosos Instagrams e outras redes sociais, que a pessoa, se não recebe um joinha, um like, fica todo frustrado. Irmãos, este é o homem carnal. Um homem carnal quer, ele vive para si, ele não pensa no futuro, ele pensa no imediato. Comamos, morramos, bebamos, que amanhã morreremos. Mas a vida não é só isto. Amém? Há mais. Aleluia. Nós somos chamados, amém, a viver uma vida em Cristo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é, amém, é vida e paz. Ele tem vida e vida com abundância para cada um de nós. Amém? Quando se tem uma mente carnal, os pensamentos são carnais e tudo é carnal. E a consequência, diz aqui, é a morte. Não somente a morte física, mas também, muitas vezes, a morte dos sonhos. Porque eu acredito, irmãos, o Senhor diz que tem projetos para a nossa vida. E às vezes, quando estamos diante da palavra de Deus, quando estamos no culto, Deus começa a mostrar esse plano. Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem desejos maravilhosos para a nossa vida. Como diz Jeremias, né? Eu sei que pensamentos tenho de vós, para vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. E muitas vezes, diante da palavra de Deus, nós começamos a entrar nesse projeto, nesse plano. Amém? Porque Deus tem propósitos maravilhosos para a nossa vida, mas muitas vezes afrouxamos e começamos a imaginar, a nossa mente começa a divagar com as coisas desta vida, com as coisas somente do homem carnal, e começamos a sair do propósito de Deus. Amém? Deixamos de ter os sonhos de Deus, irmãos, para a nossa vida, e começamos a viver numa perspectiva só terrena. Mas o Senhor quer nos dar vitória. Amém? Porque o que Ele tem para nós... Sabe uma coisa? Infelizmente conheço algumas pessoas crentes. Começaram bem, mas terminaram mal. Começaram bem, mas terminaram mal. A fama do mundo, né? Quando o mundo começou-lhes a dar... eu não vou citar aqui nomes, mas podia citar alguns nomes de algumas pessoas que tiveram o seu holofote de fama até aqui em Portugal, mas simplesmente porque o mundo os iludiu, deixaram o mundo evangélico. Alguns estão de regresso, outros estão completamente afastados.
outros são completamente afastados, né? Que o Senhor nos possa ajudar, amém? E a pessoa, quando chega lá, aquele top do mundo tem para dar à pessoa, a pessoa vê que afinal nada tem sentido. A pessoa vai à televisão, vai aqui, vai acolá, nas rádios, fala, mas acaba, na verdade, viver num vazio. E, infelizmente, alguns depois procuram preencher esse vazio de uma forma errada. Que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Outra coisa que nós precisamos ter cuidado. Amém? É melhor fechar a boca. Alguém dizia, trinca a língua. Trinca a língua, né? Cuidado com a língua. A nossa língua tem poder para abençoar, mas também tem poder para destruir. Que nós possamos usar a nossa língua de uma forma correta. Amém? A 2 Timóteo 2, 16 a 19. Paulo está falando, né? Para o Timóteo, né? Timóteo era um jovem pastor e diz, mas evita, né, falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Sim? Paulo, a terminar alguma coisa, no outro lugar, dizia assim, olha, há coisas que até de falar do que os outros fazem é torpe. Às vezes a gente fala, é torpe. Não, nós temos de ter cuidado, né? Mas diz assim, mas evita falatórios profanos porque produzirão maior impiedade e a palavra desses ruirá como a gangrena, entre os quais, algum exemplo aqui, são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, desviaram-se da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus e qualquer que prefere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Irmãos, linguagem profana, diz que é como gangrena, né? Mentira, palavrão, murmuração, parvoíce, chocarrice, são como gangrena. Himeneu e Fileto, diz que eles se desviaram da verdade, né? E começaram a produzir novas doutrinas. Cuidado com as novas doutrinas, amém? Evitemos, na verdade, quando nós percebemos que alguém vem com uma teoria nova, né? Alguém vem com uma nova revelação. O apóstolo Paulo diz até que venha um anjo de luz vos dar um outro evangelho. Nós não precisamos do evangelho de José Smith, né? Nós não precisamos não é dos mormons, não precisamos desse novo livro, nós não precisamos de nenhuma revelação nova, nós temos a revelação suficiente e ela está na palavra de Deus. Evita, faz a tua parte, falatórios profanos, né? Evita, né? Não permitas isso na tua presença, né? Não entres nisso. Provérbios 12, 13 diz que o laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Amém? Porque o Senhor nos dá a vitória. Aleluia. Mas fecha a porta ao inimigo. Amém? Não permitas raízes de amargura. Sabe, há pessoas que ficam presas em situações, em histórias lá do passado, uns até no passado bem lá remoto, bem lá distante, ficam amarrados. Irmãos, é verdade que há situações que são drásticas, traumatizantes para quem as passou, para quem as viveu, né? Mas nós temos que seguir em frente. Amém? Nós temos que seguir em frente. O diabo muitas vezes aprisiona-nos, né? Com situações que aconteceram lá no passado, né? E pessoas que nos prejudicaram, pessoas que nos maltrataram, pessoas que nos humilharam. Claro, são situações que não são fáceis de resolver, mas nós temos que ser capazes de liberar o perdão. Senão a nossa vida vai ficar presa. Amém? E os raízes da amargura, elas vão destruir a nossa vida, né? Diz o apóstolo Paulo aos Efésios: longe de vós toda a amargura, cólera, ira e gritaria. Queria chamar a atenção: longe de vós toda a amargura. Não permitem que as amarguras,
na verdade, fique lá no vosso coração. Amém? Porque às vezes um passado, uma infância que não foi tão sorridente. Às vezes não tivemos, e às vezes falando aqui e lendo a palavra de Deus, e quando Deus se apresenta como Pai, um Pai presente, um Pai amoroso, alguns não tiveram essa imagem, não tem essa referência de pai, não tem essa referência familiar, e isso às vezes é um bocadinho marcante. Eu conheço algumas pessoas entre nós, aqui não, mas noutras congregações, noutros lugares onde passei, que foram violentadas pelo próprio pai. Situações deste género ficam marcas para toda a vida, mas nós temos que avançar, amém? Alguns ficaram com mágoa com a sua própria mãe, porque a mãe conhecia facto e não se opunha. Irmãos, são situações terríveis que marcam as vidas, mas nós temos que saber passar por elas e em nome de Jesus avançar, amém? Longe de vós, né? Que o Senhor quer nos ajudar, porque muitas vezes o diabo vem e aproveita-se desse estado de amargura para nos atormentar. O diabo vem para nos destruir, né? Mas nós temos que avançar, amém? Tenham cuidado, que ninguém vos prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando-vos perturbe. Não é fácil, mas é possível. Às vezes precisamos de aconselhamento, por isso também estamos cá como obreiros também para ajudar, né, para orar, para aconselhar, porque temos que avançar. Muitas vezes o diabo agarra-se a esse tipo de situação para perturbar a nossa mente, para nos impedir de avançar, para impedir que nós possamos ter vitória. Então, não permitas que a raiz da amargura, na verdade, raízes de amargura na tua vida. Amém? Outro aspecto também muito importante, amém? Precisamos fechar a porta do inimigo, né? Qualquer tipo de prática duvidosa, oculta, né? Práticas ocultas. Irmãos, o mundo é propenso ao oculto, né? Desde o famoso Harry Potter e outras séries e romances que vieram para despertar um pouco a curiosidade, de uma forma muitas vezes um bocadinho soft, né? Um bocadinho leve, mas infelizmente algumas pessoas, não estou dizendo que é o próprio filme em si ou o livro em si, mas vê abrir portas no sentido que houve pessoas que começaram a experimentar, fazer experiências nesta área do oculto. Então temos que ter atenção. É uma coisa que veio abrir as portas e infelizmente as portas estão escancaradas e aqui ao nosso redor não falta centros. Ainda ontem estava ali viajando ali para Montemor, ali para um determinado lugar, e encontrei mais um lugar de retiros holísticos. Ali para o outro lado também há aqui várias quintas que promovem este tipo de situações. Cuidado. Amém? E infelizmente eu estive a ver algumas páginas de Facebook, alguns até têm gostos de crentes, pessoas que eu conheço. Cuidado ainda por cima. Mas esses centros holísticos que andam por aí, esses centros de yoga, esses centros, na verdade, de meditação, cuidado. Amém? A palavra do Senhor é muito clara. Diz assim: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador. Não haja adivinhadores entre vós. Amém? Nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação, né? É abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Bem, isto para mim é maravilhoso, no sentido que, se nós não abrirmos portas a este tipo de práticas
manhosas, obscuras, duvidosas. Nem sequer temos de ter medo de qualquer adivinho, nem qualquer feitiço contra nós, não é? Diz assim, porque as nações que has de perseguir, aqueles que tu vais, eles fazem isso. Mas quem está com vocês? É o Senhor. Nós só perdemos quando entramos também no mesmo caminho. Porque diz contra Jacó, não há absolutamente qualquer espírito de adivinhação, agouro, qualquer feitiço. Não há. Porque nós temos a unção do Senhor sobre a nossa vida. Deus não permite que os seus filhos andem atrás de horóscopos, do ocultismo, dos adivinhadores, de cartas, de leitura de mãos, de benzeduras, do chumbar, do sal, e dos fumadores e todas essas coisas que a tradição portuguesa tem bem forte. Aqui não sei bem como é, mas certamente haverá por aqui a arruda, mais a espada de São Jorge e por aí fora. Isso não é para nós. Isso não é para nós. Nem precisamos dessa ajuda. Né? Nem precisamos pôr cruzes, nem precisamos pôr cruzes nas portas. Esta era uma macumba evangélica. Eu fui habitar uma casa onde teve um pastor da Universal antes de mim. Então, uma coisa facilitou porque eles são bons pagadores. Nisso, então o senhorio, pastor, pode alugar. Então, tranquilo. Mas cheguei lá à casa, todas as portas, tinha lá uma cruzinha ali na dobradiça, não fosse o diabo entrar ali pela porta. A cruz era mais poderosa do que aquilo que está em nós. Não, nós não precisamos nada disso. Não precisamos, nem do sal grosso, nem da rosa branca, nem vermelha, nem preta. Não precisamos nada disso, porque o Senhor, amém, nos ungiu com a sua unção. Amém. Não, contra nós não vale agouro, não vale encantamento. Amém? Não temos que andar com a pata do coelho, nem o trevo das 4 folhas. Não precisamos de nada disso. Não temos medo do espelho partido, nem de passar debaixo de uma escada, nem da galinha preta, nem da galinha branca. Não temos medo de nada disso, porque o Senhor está conosco. Aleluia. Cuidado com o espírito de rebelião. Fecha a porta à conflitualidade. Amém? Irmãos, espírito de rebelião é alguma coisa que dá legalidade ao inimigo. Amém? 1 Samuel 15, verso 22 a 23. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Diz aqui, interessante, irmãos, o obedecer é melhor do que sacrificar, porque a rebelião, o espírito de rebelião, é como um pecado de feitiçaria. Irmãos, cuidado. O rebelde é comparado aqui a um feiticeiro. Irmãos, é como estar possuído pelo demónio. O crente foi chamado para viver em obediência ao Senhor, à sua palavra e às autoridades. E às autoridades. Não é? Nenhuma autoridade, irmãos, nenhuma autoridade é dada sem permissão do Senhor. Olha, se nós olharmos lá para 1 Timóteo 2, quando ele pede para orar pelas autoridades, eram todos bonzinhos. Lá em Roma eram todos maravilhosos. Sabe quem é que estava lá em Roma? Era um imperador chamado Nero. O homem mais cruel. O homem... No outro dia estava vendo num canal da cabo, estava vendo uma reportagem sobre Roma. E nesse período do imperador Nero, e realmente já tinha lido livros de cristãos sobre os famosos cristãos que eram queimados vivos, né? No sentido de que eram colocados com sebo, ficavam lá a arder como que para alumiar lá no Coliseu, para alumiar as ruas, né? Eu estava vendo
identificar exatamente essas práticas cruéis. Ele deu fogo a Roma e culpou os cristãos, dizendo que foi Paulo, né, quem incentivou os cristãos a dar fogo. Irmãos, Paulo ele pede por orar para aqueles que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Irmãos, devemos orar. E graças a Deus, sabe uma coisa? É verdade que ele foi preso, ele esteve em Roma, mas diz a determinada altura, orem também por aqueles da casa de César. Amém? A determinada altura já havia gente lá do palácio que estava se convertendo ao Senhor. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia. Mas, irmãos, não é verdade, não somos masoquistas, não gostamos de sofrer, ninguém gosta de sofrer, mas precisamos ser sujeitos. Há momento, sim, como Pedro e João, mais vale obedecer a Deus do que aos homens, por causa da fé. Vocês estejam calados, não falem mais sobre Cristo. Não, não, não. Nós não podemos ficar calados daquilo que temos visto e ouvido, daquilo que temos experimentado na nossa vida. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, mas devemos ser fiéis. Amém? Irmãos, quando entramos em rebelião, irmãos, isto é uma coisa tremenda, né? Quando alguém entra em rebelião, nunca gosta de ser rebelde sozinho. Vai sempre procurar uns companheiros para o acompanhar, né? Isto é. Essa pessoa vai se rodear de outras pessoas, formar um grupinho e pronto. É isso que o Senhor nos ajude. Não vamos permitir espírito de rebelião, porque esse não edifica, é dar legalidade ao inimigo. Amém? Amém? A calúnia. Amém. Fecha a porta à calúnia. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olho altivo e coração soberbo, não o suportarei. Que o Senhor nos ajude. Amém? Desordem. O diabo muitas vezes pega por aí. A pessoa fica indolente e muitas vezes, né? Mas vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Olha, o caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. Irmãos, o caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, né? Mas a vereda dos retos está bem igualada. Que o Senhor nos possa ajudar. Mais ainda, passei pelo campo do preguiçoso junto à vinha do homem falto de entendimento. Este toda estava cheio de cardos e a sua superfície coberta de ortigas e a sua parede de pedras estava derribada. Amém? Irmãos, podemos dizer, a igreja é um lugar para todos. É ou não é? Mas acreditamos no Senhor que faz uma obra em nós. Amém? Nós não podemos permitir que o espírito de preguiça, o espírito de desordem, né? Porque isso dá legalidade ao inimigo. Amém? Lembro-me uma vez, uma irmãzinha tinha alguma dificuldade nesta área. Pastor, não consigo passar a ferro. Assim, é? Está bem. Depois ligou-me outro dia. Pastor, tinha a casa suja, meu marido foi para o trabalho. Eu era uma jovem. Meu marido foi para o trabalho, não consigo limpar a casa. Assim, o que queres que a irmã Paula vai limpar a tua casa? É? Pois sim. Se não tens um aspirador, tem. Então vá, pega no aspirador e agora declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Vai lá, pega no aspirador. Vamos lá. Posso todas as coisas. E limpou a casa mesmo. Está sempre à espera que a mamãezinha, a irmãzinha, a vizinha. Não. Temos que fazer pela vida mesmo. Se o Senhor está connosco, nós podemos todas as coisas. O diabo quer ver-nos assim. Não. Firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Vamos ficar em pé? Amém. O Senhor vai nos dar vitória. A vitória é dos filhos de Deus. Ezequiel 3,46. E aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção e farei descer a chuva a seu tempo. Chuva de bênção serão.
E o outeiro do Senhor somos nós. Amém? O Senhor vai abençoar. O Senhor quer abençoar o seu outeiro, a nossa vida. Amém? Ele vai mandar chuva serôdia. O Senhor vai mandar. Amém? E eu oro nesta noite para que tu possas receber uma unção forte de bênção, de chuva do céu sobre a tua vida. Em todas as áreas da tua vida. Se numa meditação nesta noite, viste alguma fraqueza, viste alguma dificuldade em alguma área, pede ao Senhor ajuda, porque Ele vai mandar chuva, Ele vai mandar força, Ele vai mandar sabedoria, para que possas agir, para que possas, na verdade, ter vitória, para que o inimigo não tenha tenha legalidade na tua vida. Ele vai te ajudar. Amém? Posso todas as coisas, tu poderás também. Firma-te no Senhor, fortalece-te no Senhor. Amém?